dia para vocês que não acompanham aí agora pela internet, pelo canal PNTV. Sou eu, Alberto, professor Alberto Isaac de Matemática. Estou aqui com o professor Júlio César de Química e o professor Tiago de Física, para a gente falar um pouquinho sobre Química e Física no Enem, tá certo? E aí, Júlio César, o que é que a gente tem de bom em Química? O que é que a gente espera dessa prova do Enem? Bem, bom dia, Isaac, bom dia aos alunos. E assim, esse ano a gente sabe que ocorreu uma mudança com relação à banca que vai justamente elaborar essas questões, né? E são bancas já conceituadas na parte de concurso, que seria a banca da Sesgran Rio, da FGV e da VUNESP, e são bancas que já estão acostumadas a cobrar justamente todo o edital, né? Então, assim, é uma caixa de surpresa para a gente. Mas a gente espera que a prova desse ano de Química ela consiga contemplar, como as demais, as anteriores, né, toda a ementa do programa, e assim, questões características em que você possa encontrar 2, 3, 4 ou mais conteúdos, né? Júlio, então, assim, como nós temos ainda um bom tempo para a gente poder debater aqui, eu queria saber agora de Tiago, de início, o que se esperar da prova de Física no Enem? Bom dia a todos. A prova de Física, assim, por mais que a gente tenha a mudança da banca, a gente não espera tanta mudança no conteúdo do que vai cair e o estilo da prova também. A gente espera a mesma linha de raciocínio de a gente ter as questões muito aplicadas ao dia a dia, né? As questões sendo tratadas como cotidiano do aluno. Então, a dica principal é o aluno conseguir enxergar nas atividades do cotidiano a física. É isso, basicamente, a linha de raciocínio do Enem. Eu queria agradecer aqui aos alunos, né, que já estão mandando algumas perguntas, estão assistindo a gente aí pelo PNTV, pelo Facebook, né? A gente está fazendo uma transmissão ao vivo, vocês estão assistindo. Ao pessoal de Goianinha aí, meus alunos, daqui a pouco eu vou estar aí para dar aula a vocês. Ao pessoal do Sistema Colégio e Curso, que está assistindo aula nesse momento, espero que não estejam com o celular assistindo, deixe para assistir depois. Agradecer ao pessoal da região metropolitana também aí pelo carinho que está observando nossa aula, nossas dicas para esse Enem. Então, Júlio César, em relação a conteúdos, né, sabemos que a prova do Enem, a própria prova de Química, ela não é uma prova longa, é uma prova que apresenta quantas questões, Júlio? São 15 questões, São né? 15 questões. Então, é uma prova que não é muito extensa. O que se esperar de conteúdos a serem abordados nessa prova? Olha, Isaac, como de praxe, a gente sabe que existem aqueles conteúdos que são chaves, né? Toda a prova do Enem, lembrando que o Enem ele foi criado aí, né, elaborado pela INEP aí em 98, mas assim, desde lá, há conteúdos que são chaves, como por exemplo, estequiometria, como por exemplo, reações químicas, sempre cai, função inorgânica. Então, esses 3 conteúdos aí pode esperar que vai cair na prova como tem caído nos anos anteriores. Aí, com certeza. Então, então cabe a você, aluno que está em casa assistindo agora a gente, tentar focar nesses conteúdos, né? Então, quando cai estequiometria, ele cai sempre associado à termoquímica, onde ele vai pedir para que você consiga calcular uma entalpia de alguma reação, mas que, lembrando, pegando a equação, tenta fazer o balanceamento. Então, um conteúdo acaba saindo puxando o outro. Mas lembrar, estequiometria, funções inorgânicas e a parte que envolve reações, que a gente sabe que hoje se fala muito em questão de sustentabilidade, a temática água é uma temática que alguns dizem está batido, mas na verdade não. Então a gente sabe que é uma temática que vai ser batida durante muitos e muitos anos aí pela frente, né? Então sempre cai questões envolvendo poluentes. Aí desses poluentes eles pegam algumas funções inorgânicas e já associam reações químicas também. Tiago, assuntos chaves para essa prova de Física. Primeiro, vamos só relembrar, são quantas questões da prova de Física? Cai 15 questões da prova de Física, né? E em termos dos conteúdos, o principal conteúdo que cai na 30% da prova sempre, desde a mudança, né, dos vestibulares para o Enem, 30% a 35% das questões cai de mecânica. Então, o aluno tem que saber tudo de mecânica, tem que conhecer toda a parte mecânica, e mais 20% que vem a parte de energia. Então, 50% da prova sempre caiu nessa linha, tá? Sem muita variação. Dentro desses conteúdos, a parte que mais é aplicada é a parte de fontes de energia, tá? A questão de mudança de energia, de transformação de energia de um tipo para outro, isso é sempre cobrado.
tá? E a questão também, como o Enem vem com a proposta de trazer o dia a dia do aluno para a prova, é muito interessante o aluno sempre saber ler as tabelas e os gráficos. Então, dentro da prova sempre tem muito gráfico, muita tabela, que os alunos precisam identificar as grandezas físicas ali. Então, dentro do conteúdo de cinemática, de dinâmica e de energia, o aluno tem que dominar também essa parte, vamos dizer assim, gráfica da prova. Júlio, pode falar, fica à vontade, Júlio. E o interessante também, Isaac, é salientar o seguinte para o aluno, que o Enem foi criado em 98, mas assim, a estratégia dele de abordagem nas questões já mudou, né? Então, assim, no início era bem mais contextualizado na parte de química, em que vocês tinham questões lá que você bastava ler, interpretar, você conseguia resolver aquela dada questão. Hoje em dia, na verdade, desde 2008, quando sofreu uma mudança grande assim em função da prova, né, da próprio formato da prova, da avaliação do Enem, ela começou a cobrar um pouco mais o conteúdo, né, associado ao contexto do cotidiano do aluno. Então, de 2008 até 2014, onde você vê uma grande quantidade de questões um pouco mais tradicional, né? Então, a gente espera também que esse ano, como são bancas assim que são bem tradicionais, que contemplam todo o edital do conteúdo, que elas venham realmente aí cobrando um pouco mais, exigindo um pouco mais do aluno, né? Como se exigia lá quase 20 anos atrás, que foi quando iniciou essa avaliação. Ok. Vou dar um anúncio aqui do Sistema. Sistema Colégio e Curso. Educação com qualidade do ensino infantil ao médio. Uma excelente equipe de professores preparando seu filho para o ingresso na universidade e para a vida. Visite uma de nossas unidades. O Sistema oferece também modalidade de tempo integral com reforço escolar, acompanhamento pedagógico e nutricional. Sistema Colégio e Curso, matrículas abertas no centro de Parnamirim, Nova Esperança e Petrópolis, 3645-9601. Uma coisa muito interessante que vocês citaram aí foi a contextualização. Então, se tratando aqui de nós três, eu tenho aqui exatas. E a matemática ela vai estar presente, né, tanto na prova de química quanto na prova de física correlacionado. Não adianta eu conhecer bem mecânica, os conceitos, as leis de Newton, se eu não sei pegar uma simples equação do primeiro grau e substituir e resolver. Então, assim, é muito interessante a gente observar a presença da matemática nessas duas provas. Não adianta eu compreender cinética química bem, se eu não sei que aquele gráfico do caminho da reação ele expressa para a gente uma função logarítmica. Então, assim, em química, Júlio, o que se espera aí de correlação com matemática no seu ponto de vista? Bem, Isaac, com relação à química, o que acontece, né? A ferramenta matemática ela é a disciplina mãe, é o componente curricular mãe realmente de todos os outros componentes curriculares. Em química não é diferente. Então, a gente não espera uma prova muito aprofundada com relação ao uso da ferramenta matemática, mas que para você possa conseguir responder algumas questões, você tem que fazer uma simples regra de 3. Então, muitas questões que envolvem estequiometria, termoquímica, basta você fazer uma simples regra de 3, você consegue resolver sem ter nenhum problema, sabe? E assim, se nós pegarmos as provas do Enem de 2008 até 2014, a gente consegue perceber uma boa distribuição das questões por conteúdo curricular. E se a gente analisar a prova de 2012, por exemplo, caíram bem mais questões que abordavam a orgânica, que não fazia uso muito da ferramenta matemática, um pouco mais teórico, porque ele vai querer que o aluno consiga olhar para a questão, identificar grupos funcionais, tipos de reações, então fica um pouco mais fácil para o aluno resolver, né? Já se você pegar a prova de 2013 a 2014, ela já é um pouco mais tradicional. Ela quer que o aluno comece a calcular o valor de pH, de potencial hidrogeniônico, de potencial hidroxiliônico, utilizando o logaritmo. Mas, assim, é um uso que o aluno tem que dominar a ferramenta matemática. Ele já vai ter justamente o valor do logaritmo, basta ele saber aplicar uma regrinha simples, geralmente é o log da potência ou log do produto, aplicou a regrinha, já tem lá o valor, substituiu, chega a resposta bem direitinho. E só para você que está em casa aí, aluno, fica aí uma dica, eu tenho um canal no YouTube que é prof.juquímica, P maiúsculo e J maiúsculo, prof.juquímica. Lá você tem várias aulas com questões resolvidas, com aulas experimentais, e também tem lá, eu tenho também lá aulas que peguei provas do Enem de 2008 até 2014 e trabalhei com vocês. Eu bati um papo, onde a gente foi desenrolando questão a questão, e lá vocês podem ver quais foram as questões que caíram basicamente por conteúdo e por temática.
E a gente vai analisar que de 2008 a 2014 teve um boom na orgânica, coisa que antes disso caía 1 ou 2 questões. Já em 2012 caíram 8 questões só de orgânica. Então, hoje em dia, mais ou menos 20% a 30% da prova é orgânica. Tiago, falando agora novamente de física, um assunto muito pertinente hoje que está em evidência aí é com relação à energia. Então, quando eu falo de energia, eu tenho vários tipos de energia dentro da física. Você tem propriedade para falar melhor do que eu. O que se esperar em relação a essa temática energia na prova do Enem? Como eu disse lá no princípio da nossa conversa, essa temática ela aborda constantemente 20% da prova do Enem, a questão da energia. Então, o que o aluno tem que se atentar, né, nesse assunto é sempre dominar a questão das mudanças de energia. A energia potencial, quando você identificar numa hidrelétrica que a energia potencial vai ser convertida em energia cinética, né? Você, além dessa pegar a energia eólica, você tem a energia cinética do vento sendo transformada, essa energia através de um ímã, você transformar essa energia em energia elétrica. Então, o aluno tem que dominar essas transformações de energia. Com certeza, vai ser cobrado nessa linha. Outra coisa, abordando a energia ainda, é muito comum o Enem trazer questão de conta de energia. O aluno conseguir calcular o custo de uma conta de energia. Então, ele bota lá para você calcular quanto um computador ligado tantas horas gasta de energia, e ele vai lhe dar também a questão de quanto cada quilowatt de energia vale. Então, você vai ter que fazer essa transformação, e aí, voltando ao assunto da matemática, o aluno vai ter que dominar a questão das regras de 3. Com certeza, você vai fazer essas regras de 3. Algumas poucas fórmulas o Enem cobra, mas, normalmente, o Enem já traz a fórmula na prova. O aluno não precisa estar fazendo o decoreba, né, das fórmulas de física. E, no mais, ele vai ter que fazer a questão da regra de 3. Então, o parâmetro de energia, normalmente, é nessa linha que é cobrado. E é isso que a gente também espera para esse ano. Isso que o professor Tiago falou agora é bem importante também, não só na física, mas em outros componentes curriculares, a química da mesma forma, né? Então, seria também interessante o aluno, ele em casa, mensalmente, chega lá, pegar o papel da CAERN, da COSERN, tentar analisar, porque na verdade ali é química, ali é física, ali é matemática, e essa abordagem que o Enem traz na sua avaliação como toda. Então, é importante o aluno pegar um papel da CAERN e analisar para ver o teor de nitrato, né? Saber que o máximo é 10 miligramas por litro de água analisada, ele olhar, ele ter a noção se a água do teu bairro naquele mês ela está acima do limite, se ela está abaixo do limite. Então, o Enem pode muito bem pegar, Isaac, uma questão, colocar lá a imagem de um papel de água, onde vai mostrar algumas análises físico-químicas feitas na água, e pode pedir para que o aluno calcule, por exemplo, uma concentração em gramas por litro, ou em quantidade de matéria, baseado naquela informação. Então, é assim que a gente trabalha nessa perspectiva, nessa abordagem aí. Pessoal, situação aqui extremamente importante que acabou de ser trabalhada. Então, eu em aulas também já citei para meus alunos, é comum se colocar uma fatura de cartão de crédito, se colocar uma conta de água, se colocar uma conta de luz. Note que houve aqui uma relação. Então, na hora que ele falou da conta de água lá, não foi só aquele cálculo simples. Quero saber o meu consumo. Não. O que pode ser abordado também é a parte físico-química, as características físico-químicas da água. E ali eu tenho quantidade de nitrato, nitrito, tenho tudo ali, onde o professor acabou de citar, eu posso entrar com a química e calcular uma concentração. Então, é algo típico, é algo cotidiano. O professor Tiago também citou algo muito importante. Lá na prova de física, pessoal, isso daí é batata. Sempre aparece na prova. Eu tenho aí um cálculo de consumo, essa parte de energia que a gente também sabe que é um recurso renovável que, de certa forma, chegar um dia que vai ser escasso. Então, essa preocupação com a economia, e daí a gente pode calcular o consumo de chuveiro elétrico, de ar-condicionado. Certa vez, até, professores, em uma das provas, eles colocaram aquela distribuição lá do consumo, né? Aquela classificação A, B, C, para o aluno estar analisando aí de maneira física, realmente está observando qual seria o melhor consumo, e aí entra a matemática. Então, se tratando da física e da química, outra situação que eu acho também muito interessante a gente abordar, principalmente da química, é a questão da química ambiental. Então, também é um assunto que está muito em evidência, Júlio César.
essa questão da reciclagem, essa questão do próprio meio ambiente, que a gente pode fazer até uma ponte aí com biologia, mas assim, quimicamente falando também, o que se esperar dessa temática na prova? Bem, Isaac, como eu já falei anteriormente, essa temática, água, sustentabilidade, química ambiental, é uma temática que não está batida, realmente não vai ficar batida durante muito tempo aí, sempre vai cair a toda avaliação, né? Não só no componente de química, mas de física, na área como um todo. Então, como seria abordado na parte de química? Por exemplo, se for com relação a poluentes, né, poderia ser cobrado questões que envolvessem reações químicas e funções inorgânicas. Porque a gente destaca muito das 4 funções inorgânicas, entre os ácidos, bases, sais e óxidos. Os óxidos entram aí como sendo gases poluentes. Então, você pode encontrar uma grande quantidade de substâncias que atuam no meio ambiente como sendo poluentes. Então, ele pode puxar justamente o gancho dessa temática poluentes, né, associar a temática do aquecimento global e jogar uma questão que envolva função inorgânica. Uma outra temática bem importante, que você também falou, foi a questão da própria reciclagem. Então, um conteúdo que ele pode puxar nessa perspectiva são os polímeros, que a gente sabe que os plásticos aí, existem plásticos que são, em sua maioria, né, não degradáveis, existem alguns que são biodegradáveis já hoje em dia, que já são fabricados, inclusive a indústria chamada Braskem já produz um plástico chamado plástico verde. E por que não esse tipo de plástico poder cair na prova? Ser abordado em uma temática, em uma questão contextualizada, em que o aluno tivesse que responder associando o conteúdo justamente ao tipo do polímero que foi abordado naquela questão lá. Então, nessa perspectiva de sustentabilidade, meio ambiente, funções inorgânicas e polímeros. Uma coisa também muito importante que o Tiago citou para a gente foi a presença, como eu já falei também em programas anteriores, dos gráficos da tabela, né? Então é muito comum na prova de física, na prova de química, esses dados aparecerem em tabelas de maneiras organizadas. Mas aí, Tiago, o que é que você tem para falar aí a respeito disso aí da prova de física? Um exemplo muito bom que a gente vê em prova, um exemplo é a leitura de uma receita de óculos. Então, o aluno, você já teve prova de você pegar a prova e o aluno ter que saber como ler simplesmente como ler aquela receita. Você tem uma tabela que dá o grau, que é ali a dioptria, e aí o aluno tem que saber identificar e ler aquilo ali, e a resposta estava de acordo com aquilo. Então, essa parte de gráfico ela é bastante importante. A gente já falou aqui da questão da conta de energia. Tá? E aí, se você pegar outros tipos de grandeza, tá? Você pegar uma força que depende da distância, uma força gravitacional, por exemplo, então você pode simplesmente ter um gráfico representando essa força e você ter uma questão desse tipo, tendo como no gráfico a sua tese maior ali naquela questão. Então o aluno precisa saber ler os gráficos e as tabelas, ele precisa identificar isso. Isso é uma coisa que a gente tem que bater sempre nas nossas aulas e o aluno tem que estar sempre com isso em mente. Voltando agora para Júlio César. Júlio César, uma coisa muito interessante também que eu noto na prova do Enem, foi uma temática que caiu certa vez até numa questão, abordando novamente a parte de energia, foi a parte de radioatividade, né? Então, eu tenho a energia nuclear, que ela, de vez em quando, aparece alguma coisa, alguma temática. O que é que você tem para falar a respeito disso aí? Olha, com relação a esse conteúdo, radioatividade, é importante falar, né, que é para ser estudado. Então, o que está na ementa do Enem, o que está no edital, temos que bater de cabo a rabo mesmo, tem que estudar o conteúdo como um todo. Mas é uma temática que não tem uma certa relevância, como, por exemplo, estequiometria, como, por exemplo, processo de separação de misturas, que tem caído muito com essa questão de água, estação de tratamento de água, então, para a nossa avaliação. Mas fica a dica aí, não deixe de ir fazer a prova, né, sem você estudar um conteúdo apenas, tente estudar todos. Agora, sim, dê uma importância maior àqueles que são cobrados anualmente na avaliação. Né? Mas, assim, fica a dica, estude todos antes de fazer a avaliação. Ok. Tiago, o que é que você tem para falar para a gente aí a respeito assim, de possíveis situações realmente concretas que venham aparecer nessa prova? Lá tem outros conteúdos que você perguntou no início, quais os conteúdos que caíram, tá? E aí eu falei da questão da cinemática.
Então, os alunos precisam entender a questão dos movimentos. Você pegar, por exemplo, um carro que vai percorrer uma certa distância e com uma certa velocidade. Então, o aluno precisa identificar os conceitos de velocidade, o conceito de aceleração, dentro desse panorama do movimento do carro ou até de um atleta. Então, dentro da cinemática você tem isso. Se você tiver uma força que é aplicada, essa força aplicada em determinado corpo vai provocar uma aceleração. Então, o aluno precisa saber identificar isso, porque é assim que é cobrado na prova. Outra situação é a questão da termodinâmica. Se você pegar ali a transformação de energia no motor, e aí você pegar esse motor, como é que ele funciona, a questão do rendimento de um motor, que é uma coisa bastante usual, uma coisa bastante que cai bastante também, em menor escala do que a parte de cinemática, mas sempre tá presente na prova também essa questão de energia. Outra coisa, a gente tem transporte de massa de energia, transporte de massa, e transporte de energia, que sempre está caindo na prova. Você pega o exemplo de um ar-condicionado, que aí você tem um ar com maior densidade, fazendo um ciclo de convecção com um ar de menor densidade, e assim o aluno precisa identificar esses conceitos nesse instrumento, que é um instrumento do seu dia a dia. E isso, com certeza, a prova é nessa linha. Com certeza o aluno tem que estar ligado nisso. Isso, professor Tiago está falando, é bem importante, porque, perceba, tudo que ele falou não é nada de bicho de sete cabeças, não. Porque o seu aluno muitas vezes está em casa e ele acha, não, nem é uma avaliação que é um bicho de sete cabeças, não. Muitas vezes você faz uma avaliação mais difícil, com um nível mais elevado na própria escola, do que você chegar lá e você se depara com uma situação um pouco mais fácil. O que o Tiago falou é uma coisa que é usual para todos os componentes curriculares, todas as áreas. Por quê? O Enem ele vai pegar uma situação do senso comum, do cotidiano do aluno, e ele só quer mostrar para o aluno e pedir que ele dê a sua concepção com relação àquele tema. Então, só como ele falou agora com relação à receita, né? Química também não é diferente. Caiu uma questão na edição anterior, em que ele falava de um agricultor que queria cultivar alguma oleaginosa, só que ele estava encarando um problema de acidez do solo. Então, as opções eram claras. Marque a opção que corresponde à substância que ele poderia utilizar para neutralizar a acidez do solo. Aí, o X da questão chegou aí. Por quê? Porque o aluno que já está com um senso comum um pouco mais não tão aprofundado, ele já pensa assim, se o solo está ácido, vou buscar uma base para poder neutralizar. Aí o Enem fez o quê? Não colocou nenhuma base nas 5 opções. Colocou todos sais. Aí entra o diferencial. O aluno que foi um pouquinho mais adiante, ele teve que pegar e saber que poderia utilizar a hidrólise salina para poder justamente ver qual aquele sal que teria caráter básico para poder justamente neutralizar a acidez do solo. Interessante notar aí essa correlação, né, entre nossas 3 disciplinas. Eu queria mandar aí um salve para o meu amigo Emanuel, lá de Goianinha, que deve estar assistindo agora nesse momento. Um alô para a galera do sistema também, que eu espero que não esteja assistindo agora, só daqui a pouco. E vamos retomar aqui nosso bate-papo. Então, olha só. Vimos aqui que nossas 3 matérias caminham intimamente relacionadas. Agora, eu queria assim, uma relação mais próxima, Júlio, entre química e física. O que se espera realmente de uma avaliação como essa entre química e física? Olha, entre esses dois componentes curriculares, né, o que a gente pode esperar uma temática bem importante é a questão energética. Então, a questão de energia eólica, tudo isso ligado à sustentabilidade. Porque, só, como eu já falei anteriormente, são temáticas que vão estar sempre sendo batidas. Então, há uma grande casadinha entre química e física, por exemplo, no que diz respeito à termodinâmica. A termoquímica e termodinâmica química, por exemplo. Então, a gente pode casar muitos conteúdos curriculares baseados nessas 2 temáticas aí, mas ambas destinadas à parte de energia e sustentabilidade. Tiago, patrocinador da gente aqui, o sistema. Falando um pouquinho do sistema aí, Sistema Colégio e Curso, educação com qualidade do ensino infantil ao médio. Uma excelente equipe de professores preparando seu filho para o ingresso na universidade e para a vida. Visite uma de nossas unidades. O sistema oferece também modalidade de tempo integral com reforço escolar. Acompanhamento pedagógico e nutricional. Sistema Colégio e Curso, matrículas abertas no Centro, Nova Esperança e Petrópolis. Ok. Então, voltando agora aqui para a matemática, né? Já que eu já falei muito em matemática, mas eu não me canso de falar. Matemática
relacionada com química e física. Então, vamos começar com algumas relações básicas. Primeiro, eu vou relacionar com química. Quando eu tenho matemática e química, a primeira coisa que nós temos que saber bem e saber expressar seria a regra de 3. Então, lá em estequiometria, quando o Júlio César trabalha, automaticamente você vai precisar de regra de 3. Porcentagem massa, precisa ter o conhecimento de porcentagem, senão você não consegue adiantar. Quando eu chego no balanceamento, proporção. Então, você vê que, de certa forma, uma depende da outra. Se você tem um conceito, você não consegue avançar, se você não avança na própria matemática. Aí, quando eu chego lá em física, o aluno tem que observar o seguinte: uma das temáticas que nosso amigo Tiago falou foi a cinemática. Quando eu falo de cinemática, eu estou falando aí, de certa forma, da equação horária do movimento, né? O sorvete. O aluno tem que observar aí que eu tenho uma função. Quando eu tenho uma queda livre, eu tenho uma função. Então, tem que tirar esse olhar físico, de certa forma, e também puxar para o olhar matemático, para você poder ter realmente uma relação melhor entre esses conteúdos. Certo? Em relação a isso, eu sempre digo aos meus alunos que a matemática ela é a linguagem da física, né? É a forma com que a física, a química e outras disciplinas conseguem se comunicar com o aluno. Então, ver como aquela função se comporta, né, é importantíssimo. Então, conseguir identificar que o sorvete é uma função do primeiro grau, que o sorvetão que chama, né, que é a equação da queda livre ou do movimento uniformemente variado, é uma função de segundo grau, que o seu gráfico vai ser uma parábola, que a função do primeiro grau, o seu gráfico é uma reta. Então, o aluno ele tem que fazer essa ponte, essa interdisciplinaridade entre a matemática e a física, a química, e conseguir identificar essas coisas também na prova de física. Júlio, eu sei que você já deve ter feito, como ser um bom professor, assim como eu, assim como o Tiago, a gente sempre tem feito uma análise dessas provas. Qual foi o tema em química que você observou que ele se repetiu ano a ano? Olha, é incrível, Isaac, eu tenho até, como eu falei para você, peguei várias provas já do Enem, já fiz análise, inclusive de 2008 a 2012, eu já fiz uma análise por questão, por conteúdo, já está até no meu canal, no prof.juquímica lá, que vocês podem entrar e acessar em casa, né? Mas assim, dos últimos 2 anos, né, a gente pode observar que ela está bem distribuída mesmo. Sabe assim, não tem um conteúdo que pudesse deixar de ser contemplado. Todos foram abordados. E assim, toda avaliação anualmente do Enem cai em 3 questões de orgânica. Em média, mais ou menos é essa. Já ano passado caiu umas 4 ou 5 questões. Né? Já em 2015 foram 5 questões, em 2014, 5 questões. O boom da orgânica foi em 2012, que 8 questões das 15 foram justamente só de orgânica aí. Mas aquele negócio, tenta contemplar todo o edital, que você, aluno, vai conseguir se dar bem nessa avaliação. E quando eu falo de química orgânica, eu tenho aí 2 relações básicas, né? Eu tenho uma relação biológica, não é isso? E tenho a própria relação química. O que é que pode se esperar disso aí? Olha, com relação ao ponto de vista biológico, a gente pode esperar questões que abordem a parte de polímeros, a parte de bioquímica, que envolve um pouquinho de carboidrato, tal. Então, a questão da alimentação já atrelado não só à física, ao poder calórico, mas também a parte biológica, na parte de carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais e assim por diante. Pessoal, então, o tempo já se passou, nós conversamos muito aqui, levantamos muitas situações importantes. Eu queria agradecer ao Sistema Colégio de Curso, né, pela oportunidade. Queria agradecer aos alunos aí que estão assistindo online, que mandaram perguntas. Queria também agradecer a presença do professor Júlio, do professor Tiago, e o espaço está aberto aqui para nossas considerações. Vamos lá, Júlio. Eu agradeço o convite, né, muito satisfeito aí pela oportunidade. Espero voltar outras vezes para a gente bater um papo mais a respeito dessa avaliação. E assim, aluno, dizer para você que Enem não é bicho de cabeça, não. É mais uma avaliação que vocês vão se deparar pela frente, mas claro, como toda e qualquer avaliação, merece sim estar sempre preparado, merece preparação. Né? Então fica também a dica aí, entrar no meu canal lá, prof.juquímica, vocês vão ter acesso a várias aulas, experimentos, provas de Enem, debatida questão a questão, então entra lá, curte e dá um joinha lá, ok? Bom, gostaria primeiro de agradecer, né, pelo convite, é sempre bom estar conversando sobre o nosso dia a dia de sala de aula, e dar dica para os nossos alunos, como o professor Júlio disse,
Apesar da prova ter seus conteúdos que mais são frequentes, é sempre bom a gente dominar todo o conteúdo, tá? Tudo aquilo que está no programa, tá? E se esforçar e batalhar que vai dar certo. Valeu, galera. Ok, galera. Então esse aí foi o programa 30 Minutos. Lembrando que são 4 edições, essa foi a terceira, falta mais uma. E foi um prazer estar com vocês aqui, o professor Alberto Isaac. Até uma nova oportunidade.